Bom, os Estados Unidos e o Brasil passam pela mesma crise econômica do início deste ano, a alta dos juros. E após a reunião do Federal Reserve ao final de 2022, a taxa de juros norte-americana aumentou 0,75%, enquanto no Brasil, segundo levantamentos, o país conta com a maior taxa de juros do mundo quando descontamos a inflação. Mas por que a tarifa vem aumentando tanto? Quem vai nos responder essa e outras questões e explicar o cenário dos dois países é Ricardo Aragon, educador financeiro e diretor de produtos da Matriz Capital. Ricardo, boa tarde para você. Boa tarde, Kalina, tudo bem? Eu tô joia, muito obrigada. Bom, Ricardo, a alta taxa de juros do Brasil tem sido alvo de críticas constantes, né, do presidente Lula. Inclusive, por causa disso, ele chega a questionar a autonomia do Banco Central, já discutimos isso aqui no Fast News mais cedo. No atual cenário do Brasil, Ricardo, é possível baixar essa taxa de juros? Bom, Kalina, se é possível, mas é necessário que primeiro seja apresentado principalmente esse novo arcabouço fiscal, né, que o nosso ministro da Economia, ele disse que, enfim, será antecipado aí para o início de março, né? O mês de março aí traz novidades em relação à política monetária e fiscal do Brasil, né, principalmente na reunião que teremos do Copom aí no final do mês. É possível, porém, né, os gastos públicos, o direcionamento, né, hoje da nossa política monetária mostra que a inflação ela está avançando, né, e uma vez que essa inflação ela está avançando, ela denota, né, que a política de juros ela precisa apertar um pouco mais para que a gente possa conter, né, esse aumento de preço generalizado. E como que funciona, Ricardo, o Federal Reserve lá nos Estados Unidos? Porque o que me lembro, né, é que eles demoraram mais que o Brasil para elevar a taxa de juros diante da alta inflação, não foi? Perfeito. O Brasil ele foi, vamos dizer que o preconizador nessa alta de juros, inclusive essa atitude do Campos Neto, ela foi repetidas vezes muito elogiada pelo Jeremy Powell, né, o chairman do Federal Reserve. O que acontece nos Estados Unidos é um pouco diferente do que aqui no Brasil, porque lá a economia ela está acelerando, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem um pleno emprego, né? A gente tem uma taxa de desemprego baixíssima, né? Com um patamar ali que não se via desde 1969, em torno de 3,5%, né? Então, uma vez que os Estados Unidos, né, ele tem a sua economia acelerando, a inflação, né, subindo forte por conta disso, o Federal Reserve, né, através da última ata, acabou, vamos dizer que, reverberando ali de que pode aumentar ainda mais, né, porque o último aumento de taxa de juros foi 0,25, e isso não surtiu muito efeito no controle da inflação, uma vez que ela continua subindo, né? Tivemos o CPI aí, né, recentemente dos Estados Unidos, subindo 0,5, que é o índice de preços ali ao consumidor norte-americano. Então, isso faz com que, né, o mercado ele tenha essa projeção de que vai durar um pouco mais essa alta nos Estados Unidos e que a próxima reunião ali do Fed pode trazer aí uma surpresa um pouco negativa, um aumento, uma taxa de juros às vezes um pouquinho maior, de 0,25 para 0,5, por exemplo. Diogo Schelp, a sua pergunta. Boa tarde. Existe, né, a expectativa aí por alguns especialistas de que o Fed aumente, né, a taxa de juros, ainda realize aí talvez 3 altas da taxa de juros nos Estados Unidos. De que forma isso impacta a economia brasileira ou a Bolsa brasileira? Bom, quando a gente fala principalmente de Bolsa brasileira, sabemos que a taxa nos Estados Unidos acaba sendo vamos dizer que a grande vilã, né? Por quê? Porque há uma expectativa, né, de fuga de dólares, né? Porque uma vez que eu tenho essa taxa de juros aumentando nos Estados Unidos, a atratividade principalmente da renda fixa lá fora, nós sabemos que, por exemplo, né, quando falamos dos treasuries americanos, né, que são os ativos mais procurados no mundo inteiro, né, ali vamos dizer que a renda fixa, né, americana, né, o tesouro americano, ele acaba concentrando 60%
né, por exemplo, dos recursos dos bancos centrais do mundo inteiro. Né? Então, quando há a aversão ao risco, né, quando eu tenho essa projeção de taxa mais elevada nos Estados Unidos, eu tenho, né, vamos dizer que esse direcional, né, do dólar saindo do Brasil e voltando ali para a moeda forte, né, para a economia americana. Bom, Ricardo, e como que você avalia a atual meta, né, da inflação que está em questionamento? Acredita que ela deve ser alterada? Como deseja, Fernando Haddad? Imagino que não, tá? Inclusive o próprio Campos Neto, né, ele falou sobre isso. Só que é fato, assim, muitas vezes essa cacofonia, né, entre a política monetária e a política fiscal vem, vamos dizer que personalizando a questão da meta da inflação no Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, quando a função do Banco Central é seguir a meta da inflação. Né? Então, ele foi muito ali atacado no último Roda Viva, né, que foi transmitido aí para, enfim, né, para o Brasil inteiro, né? Os jornalistas pegaram pesado ali com ele, e ele falava justamente nisso, né, que a função do Banco Central, na verdade, é cumprir a meta, a estabilidade dos preços, né? Então, e no caso também já foi aí muito divulgado que até pelo Campos Neto, que vamos dizer que o aumento dessa meta, né, por exemplo, o Lula chegou a falar em 4,5, né, o aumento dessa meta de inflação, ela não teria uma repercussão positiva, né, no país. Isso não, vamos dizer que não estancaria, né, o problema que estamos passando monetário nesse momento no país. Agora, Ricardo, para a gente finalizar, especialistas, economistas dizem que a gente já está vivendo uma desaceleração da inflação, correto? Por que a gente não sente isso no bolso ainda? Esses dias eu fui no mercado, 3 sacolinhas, quase R$200, itens básicos, né? Sabão em pó, enfim. Por que a gente não sente isso ainda? Kalina, essa pergunta é extremamente importante, tá? E eu queria colocar aqui, né, que quando a gente fala do IPCA, a gente está falando de um grande pacote de inflações. Né, são inflações de vários segmentos. Quando eu falo do segmento de alimentos, por exemplo, né, a inflação de alimentos ela está acima de 12% nos últimos 12 meses. Então, falar, por exemplo, que nós temos o maior juro real no mundo, né, mas quanto que isso é refletido, de fato, quando a gente fala, por exemplo, na inflação que afeta os mais pobres? Né, que é justamente essa inflação da cesta de alimentos, né, na mesa. Por quê? Porque o mais pobre ele direciona a maior parte dos seus recursos para estar comprando esses itens. Quando eu falo, por exemplo, de produtos panificados, quando eu falo de leite e derivados, subiram aproximadamente 20% nos últimos 12 meses. Aí eu pergunto, será que a Selic está tão alta assim, como o governo ele vem batendo forte aí em relação a essa política monetária? Então, justamente, né, quando você falou de ir ao supermercado e contemplar esses preços mais altos, né, essa é a inflação real e essa é a inflação que mais afeta o brasileiro. Então, eu achei muito contundente aí o seu questionamento. Porque eu sinto. Ricardo, obrigada pela entrevista, viu? Bom feriado, bom final de semana para você. Imagina, para você também, Kalina. Grande abraço. Obrigada.